Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos falando sobre protocolos de IoT. A semana 6 da Univesp, alô alunos da Univesp, estamos falando na semana 6 de ESP32, FreeRTOS, alguns falam assim, ou FreeRTOS e Zigbee. Na semana 6, o professor comentou sobre Arduino e ESP32. ESP32. Arduino ele só deu uma pincelada, mas eu vou explicar para vocês o que é o Arduino e o que é o ESP32. Bom, o Arduino e o ESP32 são plataformas, são chips para você fazer prototipagem, tá? O Arduino, olha só, ele surgiu em 2005 na Itália, com o objetivo de ser uma ferramenta barata. Só que hoje no Brasil, o preço dele não está tão barato assim. Então ele surgiu em 2005 na Itália. O controlador dele, né, que faz o controle, o cérebro do negócio, da placa de desenvolvimento, ele é um Atmega, que faz o processamento. Aqui nós temos a foto de um Arduino Uno original. Estamos falando de coisas originais. Tá? Tem outras, vamos dizer assim, outros produtos, outras placas de desenvolvimento Arduino, mas são genéricas. Esse é o original mesmo, italiano. O Arduino em si é que eu costumo falar. Hoje muita gente utiliza Arduino e ele é o queridinho, querendo ou não, para desenvolvimento, para quem está aprendendo, para prototipagem. Ele é o queridinho. Por quê? Ele é mais simples na questão de desenvolvimento, para você conectar placas. Você não precisa necessariamente ter uma protoboard e assim diante. Nesse quesito de ser simples, kits, localização de peças, de shields e até sensores. Aí o que aconteceu? Veio os chineses, né? Não bastasse ter o Arduino, que tinha o seu custo, vieram os chineses. Então, a ESP, ou SP, ele foi criado pela empresa chinesa Express em 2014, com o lançamento do ESP32 em 2006. Olha só. Então, olha a diferença de datas aqui. Nós temos o Arduino em 2005 e o ESP em 2014. Mas o ESP32, que ficou muito conhecido, foi em 2016 apenas. O ESP32 nada mais é que um Arduino, é o que eu acho, com Wi-Fi integrado. Para quê? Para que você possibilite a integração desse chip junto à sua rede, sem precisar de acoplamento de outras shields, de outras placas, de outros sensores. Então o ESP32 ele tem um menor consumo de energia e ele possui suporte à segurança em Wi-Fi do 2.4 ao 2.5. Ele, por enquanto, só suporta estas frequências. Wi-Fi com segurança WPA, WPA2, WPA2 Enterprise e WPS. WPS é o suporte que o equipamento tem em mandar chaves aleatórias, igual roteadores, que tinham, alguns roteadores ainda têm, aquela opção para você apertar o botãozinho dele atrás e o seu aparelho
quando for conectar na rede, localizar que tem um roteador em WPS. Suporta criptografia Wi-Fi, então ele suporta aqui AES, RSA, ECC, SHA, Bluetooth 4.2, que é o Bluetooth também, o BLE, que é o Bluetooth de baixo gasto de energia, inicialização segura, que é o flash criptografado, e autenticação mútua, baseada em certificado, ou seja, ele tem um certificado no dispositivo para fazer essa validação se ele é confiável ou não. Aqui nessa imagem, eu estou dando um exemplo do flash criptografado, que é o quê? Eu tenho aqui o flash, que nada mais é que o programa que fica dentro de um chip, e ele vai consultar a criptografia. Então ele consulta se esse flash ele foi violado ou não, com base na chave pública e na chave primária, que nada mais é que a criptografia desse software que está lá dentro. Aqui eu dei um exemplo de um hardware que é um módulo Wi-Fi para Arduino. Então eu tenho que ter um módulo Wi-Fi para o meu Arduino se eu quiser utilizar a opção de Wi-Fi no Arduino. E aqui eu fiz alguns comparativos. Ó. Então eu tenho aqui da Espressf, que é o ESP32, tamanho dele. Tenho aqui também o Arduino. Olha só. E as suas dimensões e seus valores. Olha a diferença. Eu tenho aqui um custo de R$ 29,90 desse chip chinês contra 210 de uma placa de Arduino. E além disso, ele suporta 150 MB de download e 150 de upload. Ele já tem um Wi-Fi integrado. Tem um transdutor, que é um sensor que quando ele é influenciado por campo magnético, ele sofre uma tensão na saída. Então ele faz essa variação. Então se você fizer esse comparativo, os chineses eles trouxeram uma maneira de baratear, de tornar muito mais acessível e mais barato os projetos no que diz respeito a IoT. Se você comparar o preço de um ESP32 com um Arduino, ele não chega a ser 10 vezes mais, mas se aproxima muito, umas 9 vezes o seu valor. Imagina você gastar 9 vezes mais em um produto, que é o caso do Arduino, contra o ESP32, se você vai fazer uma implementação em IoT. Isso influencia muito. E o comparativo aqui, ó, do ESP8266 com o ESP32 e o Arduino. A corrente que cada um consome. O núcleo, 1, 2, olha só. Vamos levar em conta aqui, ó, bem mais a questão do ESP32 que o ESP8266, só para a gente fazer essa ressalva. Ó. Deixa eu até pegar aqui uma caneta para fazer esses destaques. Ó. Olha só aqui. Né? Deixa eu pegar aqui, não é essa. Deixa eu ver. Aqui. Olha só. ESP32, você tem 2 núcleos contra 1 do Arduino. Arquitetura de 32 bits contra 8 bits. O clock, olha o clock. 10 vezes mais clock
do que o Arduino. Ou seja, você tem 10 vezes, no mínimo 10 vezes mais processamento, o preço 10 vezes mais barato contra 16 MHz. Tem suporte a dois tipos de Bluetooth, que é o Bluetooth clássico e o de baixa energia. Wi-Fi, aqui não tem Wi-Fi. A memória RAM dele, 520 KB contra 2K do Arduino. E aqui mais interface, GPI, DAC, olha só. Então ele sai na frente, se você for comparar para sistemas de IoT, o Arduino com o ESP32. Vamos comentar também sobre o FreeRTOS, que é um sistema operacional em tempo real. O que o FreeRTOS é? Ele é um sistema operacional de código aberto, qualquer um pode usar sem problema nenhum, em tempo real, em real time, para microcontrolador. Ele é voltado para microcontrolador. Ele facilita a programação, ele tem suporte a multiprocessamento, ele é multiprocessado, implementa segurança, conexão, ele é distribuído gratuito sobre a licença de código aberto do MIT, ele inclui kernel, ele possui suporte da AWS, como a AWS IoT Core, ênfase em confiabilidade, facilidade, previsibilidade e lançamentos de suporte a longo prazo. O microcontrolador contém um processador simples com restrição de recursos. O FreeRTOS ele ajuda a resolver o problema de quê? De sistema operacional que não tem essa funcionalidade, que não tem muita capacidade de memória. Então ele vem resolver esse problema. Baixo consumo de energia e várias bibliotecas que facilitam a conexão segura e a programação. Previsibilidade, que é a palavra-chave também. A tarefa que são executadas com precisão. O instante de chegada da tarefa, liberação da tarefa, o tempo de saída e o deadline dele, que é o término de tudo. Então eu tenho aqui os dados que estão entrando, o processamento, os dados de saída e a memória auxiliar que fica aguardando aqui. Esse é o diagrama simples de uma unidade de processamento. Dos tipos de tarefa eu tenho as periódicas, sempre naquele momento definido. Aperiódicas ocorrem sem saber. Hard é um sistema que faz a atuação, por exemplo, um airbag. O que acontece? Eu tenho, por exemplo, um airbag do carro. Ele simplesmente vai lá e sofre um impacto. Esse impacto, ele destrói o sistema. Por quê? O airbag não é mais utilizado. Então é chamado de hard. O sistema ele é condenado. Acabou, condenou. Ele só foi utilizado uma vez, mas ele fez a função que tinha que fazer com precisão. Firm, que é a previsão do tempo, por exemplo, algo que não é exato. Por quê? É uma tarefa de firm. Não é exato a previsão do tempo. Ela é com base em previsões, análises, cálculos, metodologias. Por isso que é chamado de previsão do tempo. Ela não é precisa, senão seria precisão do tempo. E sim, é uma previsão. Então nós temos aqui o tipo de tarefa firm. Soft, pequenas falhas não gera problema. Por exemplo, um stream de vídeo. Se você estiver assistindo um vídeo no YouTube, uma aula, e essa aula ou esse vídeo começar a falhar, quadricular, isso não vai gerar problema.
Ah, vai perder qualidade? Pode ser que perca qualidade, perca um pouco de áudio. Ele não vai te gerar problema. Ele vai te incomodar. Vai gerar falha, pequena falha de áudio. Igual o WhatsApp, você vai fazer uma ligação usando o WhatsApp, ele pode gerar falha, mas não vai te gerar um problema. Não gera problema. O FreeRTOS ele fornece também APIs para funcionalidade diversa, proteção, gerenciamento e comunicação das tarefas. Então eu tenho aqui um exemplo de tarefas sendo executadas de maneira ordenada, utilizando escalonador ou agendador. Ele que dita a ordem e a prioridade de cada tarefa. Então eu tenho aqui uma tarefa, ele vem para cá e ele fica comutando. Ah, qual a importância dessa tarefa? Olha, eu tenho aqui alta prioridade, exemplo, horário do sistema, hora do sistema no Windows, por exemplo. Isso é uma alta prioridade, que ele precisa carregar com o sistema correto. Alta prioridade acima de tudo. Depois, pode vir um teclado, um mouse. Depois vem as baixas prioridades. Um exemplo, uma impressão. Baixa prioridade. Eu tenho que manter o meu horário, teclado, mouse funcionando para depois de eu ativar o sistema de impressão. Aqui, nesse exemplo, eu tenho um ESP32 conectado a uma protoboard. Esse aqui é meu ESP32. Ele tem uma conexão, está fazendo um semáforo simples aqui, que eu peguei. O link para fazer o download do FreeRTOS também está aqui. E status da tarefa. As tarefas, elas se falam, elas se conversam. Ela notifica uma, notifica a outra. Eu tenho execução. O que está consumindo de recurso? Pronta. Ela está disponível, mas fica ali quietinha. Suspensa. Ela não disponível, mas alguém tem que chamar ela. Bloqueada, sem tarefa alguma. Alguns comandos do FreeRTOS. O FreeRTOS ele é assim, ele não é igual ao Linux, mas eles possuem também comandos. Ele é baseado em comandos, ó. Um comando aqui para criar uma tarefa, para deletar uma tarefa, que você faz lá no FreeRTOS. Aqui são as interrupções, que é o que eu tinha comentado dos comutadores, mas essa aqui é do Windows, é o Zirx. Isso aqui eu peguei do Windows, uma imagem, só para vocês verem. E esse aqui é o nível de interrupção, a prioridade. Prioridade 0. Timer do sistema. Relógio. Prioridade 10. 12, ó. Recursos da placa-mãe. Processador. Tá? E ele utiliza também a questão de tarefas, a nomenclatura chamada FIFO, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. First in, first out. Primeiro que entra, primeiro que sai. Ó. Então eu tenho a entrada dos novos produtos, não é esse cara que vai sair. É os produtos que já estão na fila. É como se fosse uma fila mesmo de pessoas. Eu tenho lá ó, uma pessoa aqui, lá na fila do INSS. Ó. Às vezes não é muito assim no INSS, né? Mas uma fila de banco. Ó. Então eu tenho lá os desenhinhos, eu tenho o 1, o 2 aqui, o 3 e o 4. O 5 ele está chegando ainda. Ó. O 5 ele está aqui. Ah, eu vou chegar. Então o primeiro que vai sair é o primeiro que entrou, que é o 1. Esse, por enquanto, será o último, tá bom? Coloquei aqui, caso se interessem, alguns links para curso de introdução ao FreeRTOS também, ele está completo, coloquei todos os vídeos aqui, são 7 aulas, bem legal, dá uma olhadinha, pega.
Ele é se não me engano, da Ciência e Tecnologia. Tava dando uma olhada, é bem legal esses vídeos mesmo. São 8 aulas, ó. Bem bacana. Comentar sobre o Zigbee. Versão atual do Zigbee é a versão 3. Que o foco maior do Zigbee na versão 3 é a baixa potência. Baixa potência em que? Consumo de energia menor e o Wi-Fi mais simples, menos potente, pelo foco dele enviar poucos dados. Ele conecta de maneira inteligente e autônoma, sem levar em consideração o Wi-Fi que está ali. A velocidade do Wi-Fi, latência, nada disso. Onde ele é muito utilizado? Sensor eletrodoméstico está sendo utilizado pela Philips, pela Samsung, pela LG. Possui criptografia, cria interconexão, ou seja, eu crio uma conexão, não importa a rede que eu esteja, se é casa, se é trabalho, onde que eu esteja. E o alcance máximo desse Zigbee é de 100 metros aqui até o meu coordenador. Eu tenho aqui o papel do Zigbee coordenador, que é esse cara que recebe tudo. Eu tenho o Zigbee repetidor, olha aqui para repetir esse sinal. Eu posso usar essa repetição de sinal, por exemplo, aqui 100 metros, coloco um repetidor. Ah, deu 100 metros, coloco outro. É como se fosse o Wi-Fi da nossa casa, quando não está bom, eu compro aqueles repetidores de sinal para ele ir melhorando, né? Então, olha só, tenho aqui a iluminação, a ventilação, um exemplo, que vai para um, um roteador, perdão, não é repetidor, eu confundi, é roteador. Ele vai para um roteador. Mas também, esse é o nome no Zigbee, mas pode ser usado um repetidor, tá? Depois, aqui para outro roteador, até chegar no coordenador. E aqui é o dispositivo final. Então são 3 etapas, 3 produtos que eu tenho, 3 dispositivos que eu tenho, certo? 3 papéis: Zigbee coordenador, Zigbee roteador e dispositivo final, que é uma válvula, um sensor que faz monitoramento. O coordenador, ele é o mestre da rede, ele que controla a rede, ele que vai controlar. O coordenador que controla, não é o roteador. Ele se reorganiza. Existem coordenadores na rede. Cada coordenador ele suporta 65.535 dispositivos. Durabilidade da bateria é alta, formado por 3 componentes, como eu citei aqui: coordenador, roteador e sensores, que é o dispositivo final. Aqui eu tenho topologias de rede que podem ser aplicadas no Zigbee. A mais comum e a melhor, que é mais utilizada atualmente, é a Mesh. Essa aqui não segue um único padrão. Ele, na verdade, se você analisar, ele é uma mistura da estrela com anel, com árvore, com ponto a ponto. Ele é uma mistura, simplesmente uma mistura. Ele é um conglomerado de topologias. Coloquei aqui um resumo de como funciona o Zigbee. Então eu tenho monitoramento de paciente, segurança, ventilação, controle de processo, periféricos, controle residencial. Olha só. Esse aqui é um resumo bem legal também de como funciona. O Sonoff, entrando em ação, eu coloquei um link aqui, ó. Depois dá uma olhadinha que é bem legal. É um link do TikTok, mas é bem legal esse vídeo aqui. Comentar sobre o LoRa também. Aqui um resumo do LoRa. LoRa Network. E vamos lá. O LoRa é uma tecnologia de radiofrequência.
ele chega de 12 quilômetros ou mais que já foram medidos aí. Esse é a tecnologia da radiofrequência. O LoRaWAN é o nome dado ao protocolo que define a arquitetura da tecnologia LoRa. O protocolo implementa detalhes de funcionamento como segurança, qualidade do serviço, ajuste de potência. Ele maximiza a duração da bateria dos módulos e as aplicações. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de pecuária de precisão, que faz o monitoramento. Ó. Olha aqui, um painel fotovoltaico que está alimentando o meu sisteminha aqui, ó, no meio da fazenda aqui. Isso aqui é a minha fazenda, né? Eu tenho alguns gados lá no Mato Grosso. E aí eu faço o monitoramento. Ó, monitoramento à distância. Então eu tenho uma colheitadeira aqui que envia os dados para um concentrador. Ó, o meu gado tá sendo monitorado aqui, ó. Monitoramento do meu rebanho com coleira de monitoramento que possui uma mini célula aqui, ó, fotovoltaica aqui em cima, que alimenta automaticamente. Eu não preciso ficar alimentando, a não ser que eu fique bastante tempo sem sol. Então o LoRa é um sinal que opera na frequência de rádio long range, por isso chama LoRa de long range, ok? É uma radiofrequência. LoRaWAN é o que conecta o aplicativo IoT com o sinal, é o protocolo. E o LPWAN é a rede em si. Ó. E o resumo do LPWAN é poucos dados, cabeça, longa distância, ou seja, um modelo de rede, fazendas de 10 a 16 quilômetros. Ah, mas funciona em distâncias menores? Claro, o de 10 a 16 é o que já fizeram o teste e funciona. Olha, 10 ele vai funcionar, até 10, tem casos que até 16, mas em menor distância ele também funciona. Aqui um comparativo das redes, olha só, da banda, do alcance, ó, onde está o LPWAN aqui, ó. Alguns dispositivos da LoRaWAN, que é um rastreador GPS. Aqui uma antena LoRaWAN de 868 MHz. Alguns fatores importantes na LPWAN: arquitetura, alcance, vida útil da bateria ou pouca energia, isso é primordial. Robustez, a interferência, imagina o gado tá lá bebendo água, ou então tá pastando e, né, tem um problema com isso. Com qualquer interferência, eu perder a minha comunicação. Isso é crítico. A capacidade da rede, segurança da rede, unidirecional e bidirecional, ou seja, eu só mando informação, ou só recebo informação, ou tanto faz, eu mando e recebo. E variedades de aplicativos atendidos. Aqui é todo o meu sistema, alguns resumos, ó, LoRa Gateway, as baterias dos meus sensores, LoRaWAN Network Server, frequência da LoRa aqui que eu citei, 902 e 928 MHz. Tá?
Então aqui, pessoal, o que eu tinha para mostrar na semana 6 de resumo era estas eram as ideias, os textos, as imagens. Vou disponibilizar também esse arquivo PDF aí na descrição do vídeo. Bom, eu espero que tenha englobado bastante informação. Eu ainda realmente não dei uma olhada na atividade da semana 6, mas ainda não fiz, não vi, mas eu acredito que com base nesse conteúdo aqui, que foi um conteúdo que o professor passou, abordei muita coisa de maneira resumida. O que eu achei importante eu coloquei nos PDFs, eu coloquei nas imagens, eu coloquei os resumos, eu fiz as observações. Acredito que vocês vão conseguir tirar aí um 10 na atividade tranquilamente. E baixem esse arquivo PDF, deixem aí com você, que eu acredito que muita coisa para a prova vai servir esse PDF, vai ter bastante coisa que da prova vai servir. Muitas respostas vão estar aí. Bom, espero que vocês tenham gostado, sem mais delongas. Um abraço para vocês, até a próxima e nos vemos na semana 7. Muito obrigado e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.